Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, amados e queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Possamos compartilhar a palavra do Senhor para darmos início a esse momento de celebração no Salmo 97. Salmo 97. O Salmo é a expressão do coração do salmista. E o salmista no Salmo 97, ele fala para nós, ele nos dá mais ou menos uma visão do fim, né? Ele começa dizendo que o Senhor reina. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam, por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Aleluia. Uma palavra muito boa e atual, que fala sobre essa questão da volta de Jesus, né? A manifestação de Deus. É como se nós olhássemos e víssemos Jesus andando sobre a terra. E à medida que ele vai andando, ele é envolvido ali por nuvens escuras e espessas, raios e trovões, a manifestação desse Deus, uma chama flamejante, um fogo que envolve Jesus. E à medida que ele vai andando, os adversários e os montes vão derretendo como cera. E essa imagem vai alegrando o coração dos justos, ao mesmo tempo que vai causando decepção naqueles que viveram uma vida inteira adorando ídolos e imagens. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças. Essa é a manifestação do povo de Deus, de alegria, de exultação, de satisfação, porque vivemos uma vida inteira, e aquele momento é o momento em que vai dar a certeza de que valeu realmente a pena esperar no Senhor. O Senhor voltou, o Senhor está presente, o Senhor está estabelecendo o reino, e Ele diz para nós, olha, qual deve ser a nossa postura enquanto essas coisas não acontecem? Que nós venhamos a odiar o que é mal, todos nós que amamos o Senhor, porque Ele protege a vida dos seus fiéis e nos livra das mãos dos ímpios. Ele também faz uma afirmação de que a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. A luz que representa aqui a presença do Espírito Santo, essa presença está na vida daqueles que amam o Senhor, daqueles que são justificados pela presença santa do Senhor por meio do poder do Espírito Santo. E então ele diz que existe alegria no coração daqueles que vivem uma vida de retidão, que buscam viver de acordo com os padrões bíblicos. Existe alegria no coração dessas pessoas, porque têm a certeza e a confiança, a fé em um Deus que não muda, que não altera o seu humor para conosco,
Hoje ele está feliz, então ele está abençoando. Amanhã ele está de mau humor, então ele vai amaldiçoar. Não, Deus não é assim. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele faz resplandecer sobre nós a luz, a bondade, a graça. E nós, irmãos, recebemos ainda um convite do salmista: alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Isso é o que nós viemos fazer aqui hoje. Enquanto muitos se alegram, festejam e louvam outros deuses, imagens, nós estamos aqui reunidos para louvar, para adorar, para exaltar, para engrandecer aquele que é 3 vezes santo, o nosso Deus. Eu te convido para que possamos ter um momento breve de oração, para darmos início aos louvores. E eu te convido, assim como o salmista, a louvar não só com seus lábios, mas louve com o seu coração, louve com a sua alma, louve com todo o seu ser. Louve porque Ele se faz presente neste lugar, e o Espírito Santo dEle está habitando em cada um de nós, sondando mentes e corações. Ele sabe que nós estamos aqui por escolha, nós escolhemos estar aqui. O Espírito Santo foi ao nosso encontro, e Ele nos trouxe a este lugar, para que possamos prestar um culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Bendito, santo, justo, poderoso é o nome do Senhor. Nome sobre todo nome, nome ao qual nos reunimos nessa manhã, para louvar, para adorar e engrandecer. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado pela graça que nos alcança. Obrigado, Senhor, pelo amor incondicional que é estendido a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por um Santo Espírito que habita em nós e que vai nos enchendo à medida que nós permitimos sermos cheios, ó Pai. Obrigado pela face do Senhor, ó Deus, que resplandece no rosto daqueles, ó Pai, que buscam o Senhor incessantemente. Obrigado, Senhor, por podermos olhar na face do nosso irmão e glorificarmos o Senhor, ó Pai. Obrigado pelo ar, obrigado pelos pulmões, obrigado pela voz que podemos neste momento, Senhor, entoar louvores, cânticos ao Senhor. Obrigado pelas habilidades de músicas, ó Pai, de harmonias, ó Deus, que podem fazer um grande som, Senhor, neste momento, para acompanhar as vozes que vão chegar ao trono da graça do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai, por este lugar de encontro, pelas pessoas que se encontram aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por podermos, Senhor, ter a liberdade de ler, de compartilhar a Tua palavra e de poder cantar ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Nós adoramos o Senhor, nós queremos louvá-lo com tudo que temos e que somos, ó Pai. É a nossa oração que o Teu Espírito Santo nos ajude neste momento, ó Deus, a fazermos um culto que alegre o coração do Senhor, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Lá em Mateus 26, não precisa abrir, só ouvir já é o suficiente. Mateus 26, pelo finalzinho do versículo, já pelo versículo 27 diz: então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. E eu queria começar com essa passagem, porque hoje é um dia de ceia. O Senhor também disse, justamente na última ceia, façam isso em memória de mim, para se lembrar como o corpo dele foi transpassado, como se o sangue foi derramado na cruz, como ele sofreu, para que cada um de nós pudéssemos ter paz. Em Isaías 53 vem contar sobre como Jesus sofreu na cruz. E essa música vem justamente relembrar cada um de nós sobre tudo isso que Jesus sofreu, mas sobre tudo que Jesus é. O pão da vida,
luz do mundo, príncipe da paz, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no nosso coração, por saber que verdadeiramente temos salvação pelo sacrifício dele. Que nessa manhã a igreja do Senhor possa se levantar, louvar conosco, né, o ministério de louvor, e que a adoração do nosso coração chegue até a presença do Senhor, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Oh Jesus, Jesus, o pão da vida, o príncipe da paz, louvado seja o teu nome pelo sacrifício que fizeste na cruz, Deus amado e bendito, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, conosco o tempo todo, prometeu nunca nos deixar, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Louvado seja o teu nome, recebe a adoração da tua igreja, Senhor. E a próxima música é justamente sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês acreditam que Deus está aqui nessa manhã? Então, se nós erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Deus, Ele virá com graça e favor,
e a adoração do nosso coração será levada até o Espírito Santo, através do Espírito Santo, para a presença do Senhor, amém? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão. Só Tu és digno, Pai. Que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Teu nome. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Que cada um de nós possa erguer as mãos em louvor e adoração ao Senhor. Que os nossos corações possam ser derramados na presença dEle nessa manhã. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Não há outro santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor. Só o Senhor é digno de receber, Senhor, todo louvor, toda honra e glória. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Ouça as orações do nosso coração, o louvor que vem diante da Tua igreja, Pai. Só o Senhor é. Sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e
e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. Louvado seja o nome do Senhor. Grande, santo, santo, santo é o Senhor. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Vamos passar para o momento de ofertas. Santo, santo é o Senhor poderoso. Só Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. O favor de Deus nos alcança, o favor de Deus nos abençoa para que possamos ser abençoadores na vida de outras pessoas. Viver como igreja é deixar morrer o eu e permitir que o nós prevaleça. E quando a gente entende que o Pai não é apenas meu, mas é nosso, de que o pão não é só para mim, mas é para nós. E esse é um momento de louvor e de adoração, tanto quanto as músicas que foram entoadas. É o momento em que o Espírito Santo, que habita no coração de alguém generoso, que serve a um Deus generoso, nos conduz a ofertarmos e a dizimarmos na casa do Senhor. Você tem essa oportunidade. Você que é dizimista, você tem o seu envelope. Você que é ofertante, tem envelope nas laterais. Fique à vontade, não sem constrangimento, mas oferte e dizime com alegria de coração, porque o Deus será exaltado através da sua oferta. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé e agradecermos todos juntos a este momento que o Senhor nos permite, de louvor e de adoração, com os nossos dízimos e ofertas. Pai querido, te agradecemos e louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder dizimar, ofertar na casa do Senhor, por sermos abençoados e podermos também abençoar este lugar, Senhor. Que em nome de Jesus, os dízimos, ofertas, os valores, o suor que os Teus filhos tiraram do rosto e transformaram em valores possam ser bem administrados por esta casa, para que o reino de Deus seja expandido em toda a terra. Que os necessitados possam ser alcançados, que os missionários possam também ser alcançados, que em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que os Teus filhos fazem como uma expressão de louvor e adoração, que seja recebido com muita alegria pelo Senhor em nome de Jesus. Nós oramos assim agradecidos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer os seus dízimos, ofertas, depositar aqui no gasofilácio, enquanto os irmãos nos conduzem em mais um louvor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Graças a Ele temos paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Não há dificuldade que Ele não vença.
resposta a todo aquele que clama. Não a resposta que ele não tenha. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor, pela tua graça, manifesta o teu perdão no nosso meio, Senhor. O teu poder magnífico, Senhor, para que assim possamos adorá-lo. E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Aleluia, aleluia, estrela da manhã, o santo, santo, santo. Que os nossos corações possam, cada dia mais, apresentar os nossos louvores diante do Senhor. Que a nossa oração possa ser derramada diante dEle todos os dias. E que isso se torne verdade, vida, uma prática real. Como a palavra do Senhor diz, viver em piedade. Aqueles que vivem conforme as ordenanças do Senhor. Verdadeiramente que se torne uma consagração dos nossos corações. O momento de ceia é um momento para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, fazemos a autoanálise que próprio Paulo fala. Por que essa autoanálise? Eu me consagro na ceia? Não, eu me consagro durante a minha vida, e na ceia eu venho ver, Senhor, a minha consagração tem sido o suficiente? Tem sido agradável ao Senhor? Eu tenho realmente feito o que eu deveria fazer, me abstendo do que eu deveria me abster? Eu tenho me entregue ao Senhor por completo cada dia? Essa é uma análise que nós devemos fazer dos nossos corações. Então que essa música venha trazer verdadeira oração a cada um dos nossos corações, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Transborda os nossos corações, Pai. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma oração verdadeira dos nossos corações, Pai. Meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te
com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebramos, Senhor, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Criador, Senhor. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a honra, a honra, a glória, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A tua igreja louva a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Levanta a sua adoração. A honra, a glória, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Louve, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorar, glorificar, exaltar o Teu nome, render louvores, elogios, Senhor. Grande, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus que se sacrificou por cada um de nós e nos dá salvação. Louvado seja o Teu nome, que nos nossos corações possa haver uma entrega real e verdadeira, que possamos viver com a consagração sincera ao Senhor, que dia após dia possamos, ó Deus, nos entregar e derramar o nosso coração perante a Tua presença, que o Teu amor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia nos transformem todos os dias, e que mais e mais possamos trazer o Teu Cristo a essa terra, Pai. Essa é a nossa oração. Continua falando aos nossos corações, não permita que nada venha atrapalhar, que toda seta do maligno, toda barreira levantada, toda distração caia por terra em nome de Jesus, e que acima de tudo o Senhor reine nesse culto, que seja conforme a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo o guie. Fala através do Teu servo, e que os nossos corações estejam prontos para ouvir, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido aos amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse.
Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Apocalipse 2, 12. Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém, queridos? Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Palavra de vida, de esperança, de exortação. Palavra, Senhor, que brota no nosso coração para alimentar a nossa alma. E pedimos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos dê o entendimento, a clareza e a certeza de que essa palavra vem do Senhor aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Fala conosco no poder da Tua santidade, Pai. Amém. Amém e amém. Dizia um escritor que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser escrito ainda amanhã ou na semana que vem. Ontem, enquanto nós estávamos no nosso período de oração, um peso muito forte, uma atmosfera densa, tomava os nossos corações. É como se um peso viesse sobre os nossos ombros. Isso nos refere a uma batalha espiritual que tem sido travada nas últimas semanas, porque quando a gente termina o ano, a expectativa das pessoas é pelo carnaval. É um desejo incontrolável de chegar logo a esta data, onde aonde eles podem extravasar todos os desejos da sua carne, aonde tudo é permitido, aonde tudo é lícito, aonde você pode fazer o que você quiser. Você pode sair nu na rua que não tem problema. E as pessoas se alegram nisso. Rios e rios de dinheiro público são gastos nesta festa chamada Festa da Carne. E à medida que a gente vai vendo essas coisas, a gente às vezes tem aquele sentimento de: nossa, mas até quando, Senhor, essas coisas vão acontecer a olho nu? Até quando essas coisas vão se reproduzir, porque era em um determinado lugar, agora se espalha, Era só um lugar em São Paulo, um lugar no Rio, agora se espalha por toda a cidade. Sem contar os interiores, Nordeste. E a gente fica naquela expectativa. O que fazer nestes tempos? Ceder àquilo que todo mundo está fazendo? Se todo mundo está pulando carnaval, vou pular também. Todo mundo está fazendo determinadas coisas, eu vou fazer também. E como todos, na quarta-feira de cinzas eu me arrependo. Eu peço perdão.
Eu fiquei imaginando uma coisa, já pensou? Todo mundo quer ir para o céu, não é? Tem muita gente que quer ir para o céu. Se todas as pessoas conseguissem ir para o céu, todos esses que falam assim, não, eu vou para o céu, eu também vou para o céu. Elas não têm a consciência de que é necessário santidade, de que é necessário uma vida de santidade para que determinadas coisas aconteçam. É necessário santidade, consagração de vida, como nós cantamos aqui, para que algumas coisas aconteçam, se tornem reais. Se todo mundo que falasse que queria ir para o céu fosse para o céu estaria cheio de assassinos, de adúlteros, de mentirosos, de orgulhosos, de pessoas com raízes de amargura, de pedófilos e de tudo que você possa imaginar. E todos esses estariam convivendo e vivendo com um Deus santo, puro, e com aqueles que viveram uma vida seguindo princípios e costumes bíblicos, orientados pela palavra, e todo mundo estaria convivendo do mesmo jeito. E que diferença haveria entre o céu e o inferno que nós já vivemos na terra? O céu se tornaria um inferno. E tudo o que nós vemos nas Escrituras não faria sentido. Porque se aquele que busca a presença do Senhor vai estar nos céus, mas aquele que também diz, onde é que está o seu Deus? Eu adoro esse Deus, eu adoro esse orixá, eu adoro aquela entidade, eu adoro aquilo, e todo mundo vai estar no céu. Então não tem diferença. Não haveria diferença e não teria porquê a gente estar aqui, buscando a face do Senhor. Por isso que esse texto da igreja de Pérgamo, ele é mais atual do que o jornal da semana que vem. Quando já vai ter saído aí, ou dos próximos dias, quando já vai sair o campeão do carnaval, o campeão de não sei o quê. Essa palavra é mais atual. Porque essa palavra nos diz claramente, olha, nada está oculto aos olhos de Deus. Eu sei o contexto em que vocês estão vivendo. Eu sei das coisas que estão acontecendo. Deus não está cego aos acontecimentos, não está surdo ao que Ele está ouvindo. Deus tem ciência e consciência de tudo. Deus está ciente do seu coração, que está aqui nessa manhã. Ele sabe se você está aqui por uma obrigação, ou se você está por aqui por uma necessidade. Ele sabe se você está aqui porque não tinha dinheiro para viajar, e você falou, já que eu não tenho dinheiro para viajar, eu vou para a igreja. Ou se você falou, Senhor, eu tinha condições de ir, mas eu prefiro estar na presença do Senhor. Ele sabe, Ele tem consciência de tudo o que acontece. Ele diz, olha, manda essa carta para a igreja, para que a igreja possa saber que essas palavras vêm daquele que é 3 vezes santo. Essa é a palavra daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca. É a mesma espada que fere, é a espada que cura. E ele fala para a gente, olha igreja, eu sei onde você vive. Você vive onde está o trono de Satanás. Eu sei que você está vivendo neste lugar. E às vezes a gente fica, Senhor, eu queria mudar dessa casa, porque esse bairro assim, assim, assado. Eu sei, Senhor, eu queria mudar desse... Deus sabe onde você vive. E o fato de você estar ali é uma oportunidade de você ter mais uma testemunha fiel do Senhor. O fato de você estar aqui é uma oportunidade de, como igreja, sermos testemunhas fiéis do Senhor. Porque Ele sabe que nós estamos vivendo no lugar aonde, segundo a própria palavra diz, está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. E isso aqui é extremamente importante, irmãos, porque hoje nós vemos um chamado escândalo do comportamento evangélico. Quando nós vemos determinadas pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, crentes, e a prática de vida dessas pessoas, a gente tem vergonha.
Porque no meio deles existem dissensões, conflitos, existem divórcios, arrogância, corrupção, violência, pedofilia, estupros. Que diferença que estão fazendo essas pessoas? Só o fato de dizer que é evangélico, que é crente, é cristão? Pessoas que estão nas igrejas e de repente você olha lá no bloquinho de carnaval, mas aquele é o irmão fulano? No bloquinho do carnaval que está passando na Globo? É. E para ele está tudo bem, está tudo tranquilo. Domingo que vem ele volta para o culto. Por quê? Porque o culto tem todo domingo, o carnaval só é uma vez no ano. O Senhor ressalta, principalmente, que olha, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita, houve a desistência da fé. E talvez você se pergunte, quem é Antipas? Né? Porque às vezes a gente olha na Bíblia alguns nomes e fala assim, tá, mas por que ele ressaltou o tal do Antipas? Porque o Antipas era o pastor dessa igreja. O Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. E o Antipas, segundo conta a história, vocês lembram daquele touro que tem lá em Nova York, na Bolsa de Valores lá? Aquele touro grandão de bronze, né? Então, eles também tinham um touro de bronze. E colocaram Antipas dentro desse touro. E acenderam a fogueira embaixo. Para que ele negasse a fé. Ele morreu assado, queimado, tostado dentro do touro. Daquele touro de bronze. Imagina a gente com esse calor que está aqui. A gente já está reclamando do calor, porque está muito quente. A gente, né, às vezes passa mal, pressão sobe, pressão desce, né, boca seca, tem várias coisas que afetam o nosso corpo. Imagina você dentro de um touro de bronze, no meio do sol, embaixo uma fogueira acesa e você sendo cozinhado ali dentro. Tudo por quê? Porque eu permaneci fiel ao Senhor, fiel a princípios e costumes cristãos. Antipas, o pastor Antipas morreu assim, porque no meio do contexto onde ele vivia, onde estava o trono de Satanás, ele se negou a assumir, a tomar para si ou para a igreja os mesmos costumes do mundo. Resistente, sim, ele foi resistente. E então o texto fala para nós, olha, então está tudo certo, né? O Senhor sabe onde nós vivemos, Ele entende o nosso contexto, e Ele disse que a gente permaneceu fiel. Inclusive elogia o nosso pastor Antipas, que deu a vida martirizado por permanecer fiel à palavra do Senhor. Mas tem um porém. Tem algo que o Senhor precisa ressaltar. Ele tem duas coisas contra essa igreja. Primeiro, que as pessoas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. E segundo, também tem pessoas que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Eu não sei se você se recorda de Balaão, mas Balaque contrata Balaão, profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão vê o dinheiro, fala, é para já, colega. Só que todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo, ele abençoava o povo. E o Balaque ficava brabo com ele. Você está de palhaçada? Eu estou te pagando uma grana dessa para você ficar abençoando o povo de Israel. Eu te contratei para amaldiçoar eles. E o Balaão, toda vez que abria a boca, ele abençoava. Mas aí, o Balaão ficou ligeiro. Falou assim, você vai me dar mais dinheiro? Vou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar estratégia para você vencer o povo de Israel, para você vencer o povo de Deus. Não adianta você pegar um exército e querer enfrentar eles, porque Deus está do lado deles. Você pode ir com o tamanho do exército que você quiser, que você não vai vencer. Então não vai ser a perseguição, mas vai ser a sedução.
encontra aí algumas moças bonitas, umas donzelas lindas, e faz com que essas donzelas venham seduzir os soldados de Israel. E à medida que esses soldados forem sendo seduzidos pela beleza, pelo charme dessas moças, eles vão baixar a guarda, eles vão se envolver com elas, e eles vão ter adoração pelos deuses delas, porque eles vão ter relações sexuais, eles vão se prostituir com essas mulheres, eles vão adulterar com essas mulheres. Manda essas donzelas, e foi o que aconteceu, irmãos. O povo de Deus não perdeu para um outro exército, o povo de Deus estava perdendo pela sedução do inimigo. Porque à medida que o povo de Deus se contaminava com aquelas moças, eles passavam a adorar os deuses que elas adoravam, eles passavam a comer a comida que era ofertada aos ídolos deles. Eles passavam a viver uma vida de imoralidade sexual, de adultério nos seus casamentos, misturando a descendência santa de Deus com a profanação daquelas pessoas. Essa era a estratégia de Balaão. A estratégia de Balaão era essa, não era de perseguição, mas era de sedução. A gente precisa parar de pensar que o diabo é um bicho feio, chifrudo, rabudo, vermelho, pegando fogo, que vem com um tridente na mão e fala: prazer, eu sou Satanás. Ele não vai chegar para você de forma nenhuma assim, meu querido e minha querida. Ele vai chegar das maneiras mais sutis, não perseguindo, não impondo, mas impondo uma sedução. Aonde você está fragilizado, é exatamente aí que o inimigo vai atacar. Você está fragilizado no casamento, o marido não dá atenção para a esposa não dá atenção para o marido, é ali que ele vai usar. Vai trazer uma moça muito atenciosa, bonita, cheirosa, que vai dar atenção para o marido que você não está dando. Da mesma forma, ele vai chegar um bonitão, com palavras doces, charmoso, para falar aquilo que o seu marido não fala para você, e você se derrete. Vai chegar para você aquele cara, você acha, eu olho para a igreja, só tem menino bobinho, menina bobinha, e aí você olha para fora, e aí vê aquela moça bonita, esperta, inteligente, né, corpo bonito, sensual, chamando a atenção. Prazer, Satanás. Ou o menino bonitão, inteligente, esperto, né? Porque hoje a moda é ser esperto. Mas ele não vai vir com uma plaquinha dizendo: prazer, Satanás. Não. Mas esse ou essa são exatamente aqueles que vão te tirar dos caminhos do Senhor. São esses, através da sedução, que vão te conduzir para mais longe de Deus. Por isso é tão importante nós orarmos pela vida dos nossos filhos, para que eles possam encontrar esposas, maridos, que sejam fiéis ao Senhor. Por isso é importante o marido orar pela esposa, a esposa orar pelo marido, e ambos orarem juntos, um pelo outro e pela família. Por quê? Porque o inimigo já pegou há muito tempo que quanto mais ele persegue, quanto mais ele bate, mais forte o cristão fica. Agora o cristão baixa as guardas quando é seduzido por algo que toca o seu desejo. E esse era o ensino de Balaão. Era vencer o outro pelo desejo. E o do Nicolaíta? Porque o Senhor está dizendo: no meio de vocês, tem gente que segue o ensino de Balaão. E não é só o ensino de Balaão, tem outros que seguem o ensino dos Nicolaitas. Diz a história que Nicolau era um homem que queria muito seguir a Jesus. Só que ele era casado, e ele tinha desejos por uma outra mulher. Então o que ele faz? Ele começa a desenvolver uma nova teologia. A teologia de que, bem, o Senhor está procurando adoradores em espírito e em verdade.
Então o que importa não é o corpo, é o espírito. Então em espírito eu tenho que adorar a Deus. Mas o que eu faço com o meu corpo não importa. Eu posso adulterar, eu posso me prostituir, que não tem problema. E eu fico pensando, rapaz, que mente demoníaca da bexiga. E o pior é que estava enchendo de gente assim dentro da igreja. E esse era um dos problemas do João, quando ele escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse. Era gente que queria seguir Jesus, mas não queria abandonar uma vida antiga de práticas e erros. Nós olhamos, por exemplo, para o Nicodemos. O Nicodemos, ele queria seguir Jesus, mas ele não queria abrir mão da posição dele no Sinédrio. E aí você fala, poxa, mas eu quero seguir a Cristo, mas eu vou servir ao Sinédrio que condenou Cristo à morte. Eu não posso abrir mão do Sinédrio, porque lá eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa reconhecida. E não é diferente dentro das igrejas, tem um monte de gente que quer seguir a Jesus, mas não quer largar a vida de prostituição, de mentira, de engano, de adultério, de roubo, de um monte de coisas. É gente que acha que segue, por exemplo, o ensino do Nicolaíta, nos dias de hoje, seria mais ou menos assim. Você é crente, você não precisa ser diferente das pessoas do mundo, você pode ser igual a todo mundo. Você pode fazer o que todo mundo faz, que não tem problema. Você não precisa ficar preocupado com essas questões, que quanto mais você pecar, maior vai ser a graça de Deus na sua vida. Aí o cara já fica assim, é mesmo? É. Quanto mais você pecar, mais graça vai vir sobre a sua vida. Quanto mais você satisfazer os desejos da sua carne, mais perdão você vai receber de Deus. Deus, inclusive, vai se alegrar de você pecar, de você sair e fazer o que você quiser, de satisfazer todos os desejos da sua carne. Você é livre. Você é livre. A palavra de Deus diz que nós somos livres da lei, nós vivemos sobre a graça de Deus. E a graça nos dá liberdade para fazer todas as coisas, inclusive pecar, para que depois a graça de Deus possa ser grande na nossa vida. É um discurso até aceitável para quem está doido para pecar, não é? Quem está doidinho para fazer... Nossa, perfeito. Eu só precisava do aval. Esse é o ensino dos nicolaítas. Esse é o ensino dos nicolaítas. Você pode ser igual a todo mundo e fazer tudo que todo mundo faz, que não tem problema. E Deus vai se alegrar muito, por quê? Porque você não está na lei, você está na graça. E a graça do Senhor vai ser muito, mas muito abundante sobre a sua vida. Você vai ter muito mais perdão se você errar. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos no capítulo 6, do verso 1 ao 4, quando ele diz assim, olha, o que diremos então? Romanos 6, do 1 ao 4. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está dizendo exatamente o contrário do ensino dos nicolaítas. Se você morreu por pecado, você não pode viver no pecado. Se você morreu com Cristo e espera ser ressuscitado com Cristo, você confia no poder de Deus e vive uma vida com princípios e costumes cristãos, de acordo com a palavra. O grande problema aqui é que o Senhor fala, olha, vocês habitam onde está o trono de Satanás. E aonde está o trono de Satanás, Satanás não apenas habitou, mas também governou em Pérgamo. E à medida que Satanás governa ali, aquela igreja, ela sofre uma resistência muito, muito forte, ataques muito intensos. São ataques pessoais que tocam o indivíduo
de esfriamento espiritual. Porque dentro da igreja, tinha aqueles que estavam buscando o Senhor, permaneciam firmes como Antipas, mas ali a gente também aceitava gente que estava vivendo, sendo seduzido pelo ensino de Balaão, sendo seduzido pelos desejos do mundo, e aqueles que tinham a certeza de que não tem problema a gente pecar, adulterar, mentir, enganar, porque a graça de Deus é grande. A graça de Deus vai perdoar tudo que a gente fizer. Tudo no mesmo espaço, gente. Então, dentro desse espaço, você que está ali fiel, firme, chora, sofre, sente a perseguição, você vê outros desfrutando e aproveitando. E alguns começam a sentir um esfriamento, uma apostasia por Deus. Poxa, é tão difícil, mas por que eu tenho que permanecer assim? O outro está no mesmo lugar que eu, mas vive de outro jeito. Aproveita a vida. Era ataque individual, pessoal. Você não está entendendo o Evangelho, cara. O Evangelho de Jesus é outra coisa, não é essa coisa que você está vendo aí, não, você pode fazer o que você quiser. Mas não era apenas ataque individual e pessoal, mas eram também ataques externos. Esses ataques externos vinham de perseguições, que depois se tornaram seduções. O jeito mais fácil de você desarmar o povo de Deus é seduzir, dando a eles coisas que a carne deseja. E se a pessoa não estiver firme nos caminhos do Senhor, ela vai embora, ela segue a multidão. É mais um a seguir o ensino de Balaão, porque é mais fácil, ou dos nicolaítas, porque é bem mais tranquilo. Mas o Senhor diz o quê? Olha, eu conheço as suas obras, eu sei da sua luta. E então Ele faz um desafio para a gente: olha, arrependam-se. Se você tem sido seduzido pelos desejos do mundo, pelas coisas que o mundo oferta, se você tem se deixado levar por algumas coisas que não deveria, arrependa-se. Arrependa-se e entenda uma coisa: a graça de Deus não é para que você tenha liberdade para pecar. E aí eu preciso abrir com vocês lá no livro de Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, ele vai lembrar para nós que a graça não é para que você tenha liberdade para pecar. A graça não é aquela que, já que eu tenho a graça de Jesus, eu posso fazer o que eu quiser e não vou estar condenado, não vai ter problema nenhum. Lá em Tito, no capítulo 2, verso 11, Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma das funções da graça é salvar o ser humano, a manifestação da salvação de Deus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A função da graça é salvadora e santificadora. A santificação é por meio da palavra, que é graça de Deus, é a espada de dois gumes que sai da boca daquele que é 3 vezes santo. À medida que nos alimentamos dessa palavra, ela nos salva e ela vai nos santificando. Essa é a função da graça. Quando Jesus morreu naquela cruz, não é para que a gente tenha liberdade para fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, para meter os 2 pés na jaca. Não é, não. Ele morreu na cruz para que nós tenhamos salvação, pelo sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz. E à medida que a graça nos alcança para nos salvar, ela não vai nos salvar de qualquer jeito. Lembra que eu falei que muita gente quer ir para o céu? Mas não é de qualquer jeito que se entra no céu.
Para chegar àquele lugar é através do sacrifício de Jesus e de uma vida de santificação. Por isso que muita gente não tem consciência de que é necessário santidade, santificação para ir para o céu. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos salva, mas Ele não vai permitir que a gente entre no céu de qualquer jeito. Ele envia um Espírito Santo, Ele nos dá uma palavra, para que possamos ter princípios e valores dos cidadãos do reino. E esse Espírito que habita em mim, que habita em você e que habita em nós, é o Espírito que vai nos moldando dia após dia, para o caráter de Cristo ser manifestado em nós. Por isso Jesus falou: eu vou preparar uma morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai preparar vocês, para o momento em que eu retornar, encontrar vocês como uma noiva, perfeita, ansiosa, na ponta dos pés, olhando para a eternidade, esperando a volta do noivo. É necessário santidade? Sim, é necessário santidade. É a visão da grandeza e da santidade de Deus que nos fortalece a enfrentarmos as dificuldades e lutas do dia a dia. E então Ele diz: arrependam-se, arrependam-se. Por quê? Porque Jesus Ele está voltando, irmãos. Não é apenas uma frase de efeito para que você fique com medo e fale: eu acho que eu tenho que voltar para Jesus, porque vai que Ele está voltando de verdade. Não, eu estou dizendo porque é fato. É promessa. Ele disse que ia voltar. E não tem nada que Ele tenha prometido nas Escrituras que Ele não tenha cumprido. E aí a gente às vezes fica naquela, perguntando. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, capítulo 4, verso 16. Ele vai falar sobre pessoas que estão sofrendo por amor a Cristo. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Cara, se para mim que tento seguir o Senhor já está difícil, imagina para quem não segue. Se para a gente que renuncia a bastante coisa, para viver uma vida de consagração, de separação, de busca do Evangelho, já é difícil essa questão de salvação, porque existe dentro de nós uma natureza pecaminosa, existe dentro de nós uma carne que tem desejos que só podem ser controlados pelo poder do Santo Espírito. Tem um Satanás que usa todo um sistema mundano para nos seduzir e nos conduzir a nos afastarmos de princípios e valores que Deus nos deu. Imagina como vai ser para aquele que não segue o Senhor. A igreja de Pérgamo, ela falhou porque ela falhou em crer, em confiar, como Pedro falou aqui, né? Ela falhou em confiar em Cristo quando ela deixou de alimentar-se da palavra. Ela não se alimentava realmente da palavra, porque é a palavra que santifica. Se a igreja se alimentasse da palavra, ela teria discernimento espiritual para enxergar e ver: olha,
Esses irmãos estão vivendo pelo ensino dos nicolaítas e não pelo ensino de Jesus. Esses outros irmãos estão vivendo pelo ensino de Balaão e não pelo ensino de Jesus. Eles iriam denunciar o pecado, chamar os irmãos ao arrependimento. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam tolerando o pecado, se omitindo diante do erro na vida dos outros, da prática errada que estava acontecendo. Então é uma igreja que, quando Jesus começa a falar, ele fala que ela é fiel, mas ela falha nisso. E permanecendo assim, a omissão também se torna um pecado. A falta de alimento da palavra torna esses irmãos insatisfeitos, com fome de alguma coisa. E muitas pessoas estão chegando às igrejas vazias e saindo mais vazias ainda. Por quê? Porque não tem alimento sólido na palavra. É oba-oba, é risadinha, é legal, eu gosto desse homem aí, dessa mulher que está pregando, porque ele é engraçado, ela é engraçada. Púlpito não é lugar de stand-up, irmão. Não é lugar para fazer gracinha, não é lugar para... Púlpito é o lugar onde nós anunciamos uma mensagem de salvação para muitos e muitos que estão se perdendo. Púlpito é lugar de alimentar pessoas com a palavra de Deus. A igreja de Pérgamo também falhou porque era uma igreja que não estava colocando em prática o pouco que eles estavam conhecendo da palavra. Não havia prática de vida. Tem teoria, mas não tem prática. E se não tem prática, não tem um ensino sólido que foi aprendido. Eu digo que sei, mas quando manda fazer, eu não sei fazer. Por quê? Porque você não praticou. Você não errou quando podia errar e ser corrigido enquanto era tempo. A igreja de Pérgamo não estava olhando para as pessoas, para o mundo ou para a igreja através dos olhos de Jesus. E por isso ela pede a sua própria identidade, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele mostra para nós quem nós somos. Como nós vimos na semana passada em Isaías. Vivia com lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. E ele só conseguiu enxergar isso quando ele se aproximou de Deus. Quando ele participou de um culto, onde o Senhor estava sentado num alto e sublime trono, e as suas vestes, a glória de Deus enchia todo o templo, com fumaça, e eles ouviam o canto, os louvores de Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Nós só vamos enxergar quem nós somos quando nos aproximarmos realmente de Jesus. E quando a gente chegar perto de Jesus e começar a enxergar quem nós somos, a gente vai gritar: ai de mim, misericórdia, que coisa horrível, eu não sabia que eu era assim, eu pensei que eu era um cristão, eu pensei que eu era alguém que seguia Jesus, eu pensei que eu era alguém que cantava, que tocava, que ministrava, que pregava, que ensinava, que expulsava demônios em nome de Jesus. Mas Jesus chega e fala: eu não te conheço. Que a gente possa ter um despertamento espiritual antes de chegar a esse ponto. Porque quando chegar nesse ponto, o Senhor já voltou. E a gente está esperando uma coisa que não vai acontecer. É a expectativa de ser salvo numa vida totalmente errada. E a realidade de uma condenação de um Deus santo, justo, e que olha para a gente e fala: eu não te conheço. Você não é a minha noiva. Você é só mais uma prostituta que se corrompeu e se prostituiu com outros deuses. Mas o Senhor também tem uma promessa. E é ali aonde o nosso coração se apega, para permanecer firme, para continuar lutando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei
o maná escondido. A gente cantou o que aqui? Pão do quê? O que é o maná escondido? Jesus, o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Ao vencedor, quem é o vencedor? É aquele que permanece, é aquele que persiste, é aquele que não desiste, é aquele que continua, é aquele que não abandona, é aquele que olha o pecado e denuncia. Isso é pecado. Isso é pecado. Ah, mas não, isso aqui é... Não, isso é pecado, irmão. Isso é pecado. E se você não abandonar o pecado, ele vai matar você. Porque ou você mata o pecado ou ele mata você. Ao vencedor, e o vencedor, para ser vencedor, irmão, a gente precisa entender uma coisa, precisa ter disciplina para se vencer alguma coisa. Tem que ter disciplina, tem que ter dedicação, tem que ter entrega, tem que ter aperfeiçoamento, tem que ter busca, tem que entender que, olha, se hoje eu errei, amanhã eu vou fazer diferente. Se hoje eu conseguir andar 3 passos, amanhã eu vou fazer 10. Para ser vencedor, a gente não pode desistir na primeira luta, no primeiro embate, na primeira dificuldade. Para ser um vencedor, a gente não desiste na primeira derrota na luta, porque a luta só acaba quando a batalha termina. E a batalha só termina quando Jesus nos chamar, ou quando Ele retornar para nos buscar. E assim como nós vemos, quando Ele diz que vai nos dar o maná escondido, vocês lembram da regra do maná? O maná é para quando? Para hoje. E aqueles que guardavam para amanhã, o que acontecia? Apodrecia, estragava. Ele está dizendo que, irmão, você quer ser vencedor? Você quer alcançar realmente aquilo que Deus tem para você, você tem que buscar o maná todo dia. Não adianta você vir à igreja no domingo, comer, encher a barriga de maná e falar assim, é para a semana toda. Não vai funcionar. Amanhã você vai ter fome, terça você vai ter fome, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo você vai ter fome. O maná é para o dia, e se você guardar para amanhã vai estar podre, não vai servir. Não adianta eu vir aqui trazer um banquete, você se fartar hoje, amanhã você vai ter que buscar de novo. E depois o maná é para o dia. Aquele que quer ser vencedor, ele precisa se alimentar bem todos os dias, porque nós lutamos todos os dias contra o pecado, e a luta contra o pecado é o poder do Evangelho na nossa vida, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos fortalece dia após dia, e se não nos alimentarmos desse maná todos os dias, a gente vai perecer, a gente vai cair. Mas Ele não prometeu só o maná. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando a gente pensa nessa pedra branca, as pedras elas têm muitos símbolos dentro das Escrituras, principalmente no mundo antigo. E um dos vários símbolos da pedra, quando nós observamos aqui, é de um convite, por ser uma pedra branca, uma pedra que representa pureza e santidade. É nesta pedra branca que vai estar o seu nome, não o nome que seu pai e a sua mãe te deram, mas o nome que Deus vai te chamar na eternidade. E isso já está escrito desde Isaías. Se você olhar em Isaías 62, verso 2, o Senhor diz, olha, as nações verão, o Isaías está dizendo, as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória, e você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Isaías 62, verso 2. Essa é a promessa, para todos aqueles que permanecerem firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Arrependimento, necessário e fundamental, uma nova mentalidade. A gente precisa trocar nossa mentalidade, a nossa forma de pensar.
É aquilo que Paulo fala em Romanos 12, a nossa mente, nós não podemos tomar a forma do mundo, mas nós precisamos ser renovados pela palavra do Senhor, para termos uma mente totalmente diferente, porque aquilo que nos torna diferentes das pessoas é a presença de Deus em nós. E essa presença de Deus precisa ser buscada todos os dias. É o tal do maná escondido, que o Senhor promete àqueles que permanecem fiéis, como Antipas que morre sem negar o Senhor. Ele prefere ser cozinhado dentro de um touro de bronze, do que dizer não a Jesus. E muitas vezes as pessoas, por perder um emprego, dizem não a Jesus. Por passar por dificuldades num casamento, dizem não a Jesus. Por passar por dificuldades financeiras, dizem não a Jesus. Mas o Senhor tem uma pedra branca, que tem um nome, que só Ele e você que vai saber, porque ninguém sabe o nome de ninguém aqui. E você vai saber quando você receber essa pedra branca, que é um convite. Sabe quando você vai para aquelas festas chiques, né? Aquelas festas chiques, tem aqueles convites todo cheio de firula, e aí você chega lá na porta, aí o maître chega, o seu convite, por favor, senhor. E aí você dá o convite, e aí você tem acesso àquela baita festa. Então, existem umas bodas, que está lá no capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Aquele é o lugar onde o Senhor Jesus foi preparar uma morada. Um lugar para cada um de nós, ao redor da mesa. E para entrar nesse lugar, tem que ter arrependimento. Tem que ter santificação de vida para alcançar a salvação. A salvação que nós só encontramos em Jesus. E depois de passar por todas as dificuldades, lutas que é revelado à igreja, à Santa Igreja de Jesus, em Apocalipse, a gente vai receber o convite, que é essa pedra branca. E nessa pedra branca vai ter o seu verdadeiro nome. Sabe por que tem um nome lá? Um nome diferente? Porque na cultura judaica, quando você dá o nome a alguém ou alguma coisa, aquilo pertence a você. Quando seus pais te deram um nome, eles estavam dizendo: olha, este daqui me pertence. Nós geramos ele e ele nos pertence. Nós geramos ela e ela nos pertence. Então nós damos o nome tal ou o nome tal. Por isso que haverá essa pedra branca. E essa pedra branca, além de ser o convite para as bodas, para a eternidade, é uma declaração de que você pertence a Jesus. E esse nome, você vai saber quando tiver essa pedra branca, mas Ele já sabe, e Ele vai te chamar por esse nome. Isaías 62 diz isso. Você será chamado por um nome, você será chamado por um nome, um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. E esse novo nome diz que você pertence ao Senhor. Você é de Jesus, você é de Deus. Você não é qualquer um, você não é órfão, você é filho e você é filha amado. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. E tem um lugar para você, a mesa do Senhor. Um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Tem um lugar reservado para todos os filhos ao redor da mesa do Pai. Que coisa boa, né? A gente saber disso. Isso traz renovo, traz esperança ao nosso coração, traz alegria à nossa alma, traz a certeza de saber que a gente não está no caminho errado, que a gente está no caminho certo. Eu fecho os olhos, às vezes fico imaginando, nossa, como será a voz de Deus chamando um nome diferente, que eu sei, que eu vou saber qual é. Que quando a mãe chama, né, a mãe e o pai falam, fulano, aí você, opa, e se chama pelo nome inteiro, ferrou, né? Aí eu falei, casa caiu. Agora a gente passar por uma vida de lutas, de dificuldades, de entregas,
de rejeição muitas vezes neste mundo, e chegar um momento em que o Senhor nos chama, olha, vem para o descanso. Você já lutou bastante. Eu sei que a luta foi difícil. Eu sei que você estava no lugar onde estava o trono de Satanás, mas você foi fiel. Você foi mais uma testemunha fiel ao meu nome. Você não me abandonou, você permaneceu. Mesmo diante de todas as coisas contrárias, você permaneceu. Então agora você tem um momento de descanso na eternidade com o Pai. E o Pai te chama por um nome. Nossa, só de pensar nesse nome já, né? Ai, Jesus. E saber que sou eu. Pensou? Você já parou para pensar? Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus te chamando por um nome que só Ele e você sabe qual é. E quando Ele chamar, você sabe, sou eu. É melhor do que ser convocado para a seleção, né? Porque os caras, fica todo mundo ansioso lá, ó, sai uma pré-lista lá de tantos jogadores que podem ser convocados. Desses 50 e tantos só vai 23. Aí fica naquela expectativa. E aí quando o cara está lá anunciando, fulano, cara, isso é para um jogo. Você não tem garantia de nada, você não tem certeza de nada. Mas quando Deus chamar o seu nome, você saber que é você, é para a eternidade. Para um lugar onde não tem mais dor, para um lugar que não tem sofrimento, onde todas as suas lágrimas já foram colhidas e serão agora usadas como juízo contra todos aqueles que abandonaram o Senhor. E você terá paz, terá descanso, sentirá satisfação e prazer eterno na presença de Deus. Não haverá mais possibilidade alguma de pecado, nem da mente, nem do coração e nem na prática, porque o pecado não entra neste lugar. Não tem espaço para o pecado neste lugar. Por isso que eu falei para vocês, é santidade, irmãos. É necessário uma consciência de que nós precisamos buscar a santidade, porque o nosso Deus é santo. E sem a santidade a gente não vai ver o Senhor. Esse jornal que a gente está lendo, que foi escrito há muitos e muitos anos, ele é muito atual. Essa palavra de Pérgamo, ela é muito atual nos dias de hoje. Trono de Satanás está aí, ó, pronto. Ele governa e ele tem cegado o entendimento de muitos. Mas o fiel é aquele que permanece, o fiel é aquele que recebe o maná escondido todos os dias e vai receber o pão da vida na eternidade, vai desfrutar desse pão da vida na eternidade, com um novo nome na presença do Senhor. Ah, Senhor, louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que enche o nosso coração de esperança, que renova a alegria da tua salvação em nós, que nos dá, Senhor, a disposição de buscar a tua face e saber que o Senhor inclina os teus ouvidos quando abrimos os nossos lábios para falar contigo. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui de louvor, de adoração, de compartilhamento dessa palavra. Obrigado pela mesa, Senhor, que nós estamos participando neste momento, aonde o Senhor nos chama para que possamos compartilhar de um sacrifício pleno, completo, perfeito, de entrega, de doação, aonde a carne foi rasgada, onde o sangue foi derramado e onde uma aliança eterna foi estabelecida. Nós rogamos ao Senhor que o seu amor, que a sua graça, que a sua comunhão e que a sua consolação inunde as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que